Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração, pois somente Ele merece. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Oi. Glória a Deus. Aleluia. Convido aos irmãos, os que puderem, abrir as vossas Bíblias em livro de João, capítulo 1, versículo 43. Desculpe, 45 e 46. Versículo 45 e 46. Peço aos irmãos que abra os seus ouvidos, mas abra o seu coração também, porque Deus quer e vai falar nesta noite, em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 45 e 46. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito a quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito a quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Meus irmãos, a essa altura aqui, o meu, o seu, o nosso Jesus, ele iniciava o seu ministério aqui na terra. Nós já sabemos que a essa altura, ele já conhecia André, já conhecia também o seu irmão Simão, que posteriormente iria se chamar Pedro. André, que era discípulo de João Batista, ele, certo momento, ele vê João Batista olhar para um homem, apontar o dedo e dizer: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. André, logo, ele começa a seguir Jesus. André e um outro discípulo, da qual a Bíblia não fala o nome, mas antes de seguir a Jesus, nós vamos observar que André vai e procura o seu irmão, Simão, e leva até Jesus para conhecê-lo. Jesus, quando vê Simão, olha para ele e diz: Você é Simão, filho de João, mas a partir de agora você se chamará Pedro. Sabe o que eu imagino, irmão? Eu imagino André escutando isso, porque Pedro significa pedra, rocha, algo firme, algo estável, e nós sabemos que Simão tinha tudo menos isso. Simão era instável, Simão era temperamental, Simão era um homem precipitado. Ele falava quando deveria ficar calado, ele fazia quando deveria esperar. E ainda mais, Jesus, ele tem um projeto de liderança na vida desse Simão. E nós sabemos, quem estudou um pouco sobre administração vai entender que um líder não pode ser precipitado. Um líder, ele não pode ser instável. Só que o que Jesus está fazendo aqui é exatamente relatando, falando o que ele iria fazer futuramente na vida deste Simão. Agora imagine você, os vizinhos de Simão ouvindo isso. Eles iriam falar: Isso é improvável, não faz sentido, a conta não bate. Imagine a família de Simão ouvindo isso. Eles iriam dizer: Isso é improvável.
Só que isso eu quero começar a falar com os irmãos aqui nesta noite. Porque Deus disse isso para Simão, para demonstrar para mim e para você que Ele é o Cristo, que pega o improvável e transforma para louvor da sua glória. E nós vamos observar isso em toda a história da Bíblia. Nós vamos observar o quanto Deus trabalha com improváveis. No dia seguinte, após isso, Jesus, ele resolve ir para a Galileia. Só que antes de caminhar, ir para a Galileia, o meu e o seu Jesus, ele resolve procurar um tal de Filipe. E eu quero trazer dois ensinamentos importantes em relação a isso. O meu e o seu Jesus, antes de ir para a Galileia, ele resolve chamar e procurar Filipe. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, não deixa ninguém para trás. Nós vamos observar isso em Mateus 18, versículo 10 e 14, vai contar a história da parábola da ovelha perdida, da qual Jesus, ele se coloca, obviamente, é uma parábola para dizer dele mesmo, que ele, como um bom pastor, que tem 100 ovelhas, e uma se perde, ele larga as 99 e vai atrás deste uma ovelha. Porque o meu Deus, o seu Deus, não deixa ninguém para trás. Só que aqui eu quero destacar algo importante, não posso passar disso sem falar sobre isso. O meu e o seu Jesus, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Por isso ele usa na parábola ovelha. O meu e o seu Jesus não vai atrás dos bodes que estavam dentro, junto com as ovelhas. Só que eu quero alegrar o seu coração, porque logo quando falei isso, percebi que o olhar de vocês ficaram tristes. Eu preciso alegrar o seu coração, porque eu acredito que cada um de vocês também acredita de um Jesus que é capaz de transformar até bode em ovelha. O meu Deus, ele é capaz disso. Eu acredito fielmente isso. Glória a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação a isso é que Jesus, ele nos chama para chamar. Nós vamos observar que Jesus, ele chama André. André chama Simão. E nós vamos perceber que Jesus chama Filipe. E Filipe chama Natanael. Então, o meu e o seu Jesus, ele conta comigo e com você, para chamar os Simãos que estão aí fora, para chamar os Natanaels que estão aí fora. O meu Deus, ele quer que você se alerte em relação a isso. Nós somos igreja, e nós temos que saber que Deus, ele nos chamou, não para ficarmos aqui inertes. Ele nos chamou para que nós venhamos chamar aqueles que estão lá fora. Então, Filipe, ele vai chamar Natanael. E voltemos ao texto, no 45. Filipe foi procurar Natanael e disse: achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei, e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Irmãos, eu imagino, sabe o quê? Filipe contando isso para Natanael, e o olhar de Natanael para Filipe vidrado. Enquanto ele falava, achamos aquele que Moisés escreveu no livro. Quem sabe os olhos de Natanael começou a dilatar, o coração dele começou a acelerar, porque era uma expectativa que desde criança ele tinha.
E quando ele fala que aquele a qual os profetas também escreveram, eu imagino que ele ficou tão alegre, tão feliz. É Jesus, filho de José. Mas ele fala, é da cidade de Nazaré. Aí eu imagino Natanael desmurecendo. Mas antes de nós condenarmos Natanael, antes de nós julgarmos Natanael, primeiramente nós temos que entender o contexto. Nós temos que entender qual que era a visão que os judeus, alguns até têm até hoje, mas sobretudo naquela época, a visão que os judeus tinham sobre o Messias. O Messias para eles não era uma pessoa simples como era Jesus. O Messias, ele não somente seria um líder político, ele seria um líder espiritual, político e, sobretudo, militar. Com isso, segundo eles, o Messias ele deveria liderar uma revolução armada, deveria derrubar Roma, deveria restabelecer o reino em Jerusalém, ele sentaria no trono de Davi e ele traria de volta a grandeza que Israel tinha. Essa era a visão dos judeus naquela época em relação ao Messias. Agora, você tenta imaginar a cabeça de Natanael, porque há uma certa incompatibilidade em relação a Nazaré, que na realidade não era uma cidade, era um vilarejo basicamente, e em relação à visão, à grandeza do Messias. Não tinha compatibilidade, logo ele deduziu, é improvável. É improvável que o Messias ele venha deste lugar tão pequeno. Para os irmãos terem uma ideia, uma noção em relação à estimativa populacional daquela época, a maioria dos arqueólogos concordam em relação a essa métrica populacional. Jerusalém, para vocês terem uma ideia, tinha em média entre 60 e 80 mil habitantes. Isso em dias normais. Em festas, alguns arqueólogos dizem que poderia chegar a 200 mil pessoas em uma cidade. Para aquela época, em relação à população mundial, era muito grande. Agora, Nazaré, além de ser um vilarejo, não tinha rota comercial nenhuma e tinha entre 200 e 500 habitantes. Agora você coloca na balança e tenta pensar na mentalidade de Natanael. Seria mais compatível que o Messias viesse de Jerusalém, porque Jerusalém, a grandeza de Jerusalém, a grandeza do Messias era compatível, e não com Nazaré, esse vilarejo. Mas como disse no início, o meu Deus, ele gosta de trabalhar com improbabilidade. O meu e o seu Deus é o Deus dos improváveis. O meu e o seu Deus, ele ama trabalhar não somente com pessoas improváveis, mas com lugares improváveis e com circunstâncias improváveis. E tudo isso ele faz para o louvor da sua maravilhosa glória. Aleluia. Então, verdade, isso que digo é que certa feita Deus ele vai incomodar Samuel. Vai olhar para Samuel e falar: Samuel, até quando você terá dó de Saul? Agora mesmo pegue um chifre com azeite, vá até Belém, na casa de Jessé, que lá eu vou mostrar para você o novo rei, o rei que eu escolhi. E Samuel, obediente, ele vai. Chegando lá, Samuel ele se depara com um homem alto, forte, postura de rei, rosto de rei, tinha tudo para ser rei, Eliabe. Só que Deus fala para Samuel: não olhe para a aparência, porque eu olho para o coração. E então Deus diz: este aí eu rejeitei, não olhe para a aparência. Aí eu imagino Jessé falando: ah tá, não é esse? Então ele pega e apresenta Abinadab, outro provável. E quando coloca diante de Samuel, Deus fala novamente: eu o rejeito.
E então Jessé novamente fala, tá, não é esse, mas tem mais um. Aí vem e coloca Simeia na frente de Samuel, outro provável. Mas quando Deus olha para ele, o rejeita. No fim, Jessé mostrou 7 dos seus filhos, 7 prováveis, que foram rejeitados por Deus. A ponto de ser necessário Samuel perguntar para Jessé, acabou seus filhos? E Jessé diz, olha, acabar não acabou não. Tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Sabe o que Jessé na realidade estava falando ali? Ele estava falando, acabar não acabou. Os prováveis já foram, mas tem o improvável lá. E é esse que Deus usa. Então Samuel, ele diz, então mande-o chamá-lo. Porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar e comer, e nós não vamos fazer o sacrifício a Deus. Porque Deus ama trabalhar com os improváveis. E então, Davi, ele chega. Davi, ele chega ali, e quando Samuel olha para Davi, aí Deus fala no coração de Samuel, é esse aí, pode ungí-lo. Irmãos, Davi, eu garanto para os irmãos que a maioria aqui, se eu for falar para os irmãos discorrerem sobre a vida de Davi, a maioria vai saber do começo até o fim. Davi, ele foi o rei mais conhecido de Israel. Talvez se eu falar e perguntar para os irmãos quem foi Josias, quem foi Manassés, a maioria não vai saber. Mas se eu perguntar para você quem foi Davi, a maioria vai saber. Porque Deus usa os improváveis para o louvor da sua glória. Deus ama tanto, irmão, trabalhar com improváveis, que na época de Juízes, acredito que os irmãos já conheçam, na época de Juízes, antes de ser constituído rei em Israel, Josué morre. E Josué morre, mas ele não deixa um sucessor como deixou Moisés, deixando ele. E com isso, o povo desnorteado, eles começaram a olhar para os deuses ao redor deles. Começou a olhar para Baal e começou a adorar a esses deuses. Começou a ter idolatria em seu coração, porque não havia alguém que o liderasse espiritualmente. Com isso, a mão de Deus vinha sobre eles, a ira do Senhor e vinha sobre eles, e eles eram castigados severamente. Deus usava geralmente os outros povos para machucar, para ferir e com ira sobre aquele povo. E quando isso acontecia, o povo, eles começavam a orar a Deus, começavam a buscar a Deus, e Deus em sua misericórdia levantava um homem ou uma mulher, um juiz, para resgatar esse povo, para fazer com que eles voltassem, para que derrotassem os inimigos deles. E em nenhuma dessas situações, o Senhor Deus, ele levantou um homem chamado Gideão, um improvável. Gideão é improvável, e nós vamos ouvir isso da própria boca de Gideão, porque quando Gideão é chamado por Deus para resgatar o povo dos midianitas, está escrito em Juízes 6:15, nós vamos observar que o próprio Gideão, ele demonstra quem ele é, o quanto ele é improvável para fazer o povo ser libertado. Juízes 6:15, Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ou seja, ele era o menor dos menores. Gideão, ele era um improvável, mas Deus os escolheu para o louvor da sua glória. E mais improvável que isso,
Mais improvável que isso é que, aqui eu já não sei se eu uso mais a palavra improvável, porque na minha concepção parece ser mais algo impossível. Deus chama Gideão um improvável e coloca ele em uma circunstância impossível. Porque quando Deus chama Gideão para resgatar o povo, os midianitas, os amalequitas e alguns povos do deserto se unem contra Israel. Eles eram tão massacrados pelos midianitas e pelos amalequitas, a ponto de eles terem que fugir para as montanhas e ficarem em cavernas, porque os midianitas, quando vinham, eles atacavam e matavam tudo que estava pela frente. Nós vamos observar isso, que ele depara com o exército dos midianitas, o exército dos amalequitas. O escritor de Juízes, ele vai falar que era incontável. Enquanto Gideões, os israelitas, soldados de Gideões, somavam 32 mil apenas. Então, se você for olhar dentro da possibilidade, dentro dessa compatibilidade, nós vamos perceber que não faz muito sentido um exército midianita que é incontável, com apenas 32 mil israelitas. Só que o engraçado é que Deus olha para isso. Pela lógica humana, sabe o que deveria ter acontecido? Deus deveria olhar para os midianitas e falar: eu vou tirar grande parte desses aí para ficar alinhado, para ter alguma possibilidade de Israel ganhar. Só que não é isso que ele faz. Ou ele poderia aumentar a quantidade dos israelitas para ter alguma possibilidade de ganho na guerra. Mas Deus olha para 32 mil homens e olha para uma multidão de soldado inimigo. E ao invés de fazer isso, Deus, ele olha para os israelitas e fala: Gideão, tem muita gente ainda aí. De 32 mil, Deus fala para Gideão: Gideão, fala para esse povo, aqueles que estão com medo, que vão embora para casa. 20 dos 32, 22 mil vão para casa. Sobra só 10. 10 mil de um lado, israelitas. Multidão incontável. Deus coloca na balança e novamente ele avalia, analisa. Pela lógica deveria pender para o lado dos midianitas a balança. Mas dentro da visão de Deus, pensa para o lado dos israelitas. E Deus diz ainda: tem muita gente aí. Então Deus fala para Gideão: Gideão, leva este povo para o riacho. E quero que você preste muita atenção nisso. Gideão leva aquele povo para o riacho. E Deus diz: aqueles que se ajoelharem, levarem o seu rosto para beber a água diretamente do rio. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se ajoelhar, levar o rosto para o chão, para a água e beber como se fosse um cachorro. Estes têm que ir embora. Agora aqueles que se ajoelharem, pegarem a água, levarem até o rosto e beber, estes vão para a guerra. A questão é que sobrou só 300. Apenas 300 homens. E os irmãos já pararam para pensar do porquê que Deus fez isso? Irmãos, aqueles que se ajoelhavam e levavam o seu rosto até a água, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo ao redor. Já aqueles que se ajoelhavam, pegavam a água e levavam até o rosto, eles conseguiam ver tudo ao seu redor. Eles estavam vigilantes. E isso foi a divisão de Deus. Sabe por quê? Aquele que vai à guerra e não está vigilante, perde. Aqueles que estão desatentos, aqueles que estão vigilantes, ganham. E aqueles que estão desatentos, perdem. Essa foi a divisão de Deus. Então, Deus olha novamente para a balança. Apenas 300. De um lado, os israelitas. Do outro lado, uma multidão incontável.
E aí Deus olha e fala: agora sim, agora está certo. Então Deus diz para Gideão: vai e eu te dei os midianitas na sua mão. Mas Deus ainda fala mais para Gideão, percebendo que ele estava com medo. Nós somos seres humanos, é normal, é comum, até para homens como ele, que tem a sua história contada. Deus percebeu que ele estava com medo, então Deus falou para Gideão: Gideão, se você estiver com medo, faz assim, pega o seu ajudante e desce lá até onde estão os midianitas, sorrateiramente, e veja o que eles estão falando. Então Gideão pega o seu ajudante e vai. Gideão está juntamente com seu ajudante, ele está lá, e ele escuta um homem, um midianita, contar o que ele havia sonhado na noite anterior. E o homem dizia: olha, eu sonhei que um pão de centeio enorme rolava com tanta violência contra uma tenda que fez ela virar de cabeça para baixo. Aí o outro homem responde: olha, isso aí só pode ser uma coisa. Só pode ser que Deus deu a nossa vida na mão de Gideão. Gideão, ouvindo isso, sobe, reúne o povo, reúne os soldados para a batalha. Só que antes de ir para a batalha, Gideão, isso é muito importante, irmãos. Gideão pega e dá alguns itens para cada um daqueles soldados. Ele dá uma trombeta para cada um, dá um jarro e uma tocha de fogo. E ele diz para os soldados: olha, chegar lá, vocês fazem exatamente o que eu vou fazer. E eu quero destacar a representação bíblica desses 3 itens que ele deu. A trombeta, como nós sabemos, ela representa, é uma expressão de adoração, de louvor, a trombeta. Jarro é um recipiente, assim como o nosso coração é um recipiente. Tanto é verdade isso, que Mateus 12:34, parte B, o próprio Jesus vai dizer em dado momento: pois a boca fala do que está cheio o coração, e se está cheio e se está vazio, é um recipiente. Então nós podemos aqui trazer o jarro como coração. Tocha de fogo. A tocha de fogo, o pastor pregou sobre isso. O fogo representa a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E então Gideão dá para cada um desses itens. Chegando lá, Gideão faz algo que é muito representativo, irmãos, para se ter vitória. Gideão chega e fala: faça tudo que eu fizer. Chegando lá, Gideão, ele toca a trombeta e todos tocam. Gideão pega o jarro, preste bem atenção nisso, e quebra o jarro. E pega a tocha e levanta. Representativamente, isso aqui é o coração quebrantado. Quando louva ao Senhor, o Espírito do Senhor vem. E com isso, o que acontece com os inimigos? Os inimigos se afugentam, assim como aconteceu. Os 300 fizeram isso, a mesma coisa. O inimigo começou a lutar um contra o outro, a brigar, outros se mataram, outros correram. E é isso na nossa vida. A presença de Deus não deixa que o inimigo tome conta da sua vida. Mas para isso, o coração quebrantado é necessário. O louvor e a adoração ao Senhor, de uma pessoa com um coração quebrantado, derruba qualquer inimigo. Seja lá quantos forem, seja lá que tamanho for, o inimigo é derrotado por causa da presença de Deus. Glória a Deus. Deus dá vitória ao improvável, como deu a Gideão. E aí você vai perguntar para mim:
Mas e Nazaré? Você começou falando de Nazaré e não voltou? De Nazaré, deste lugar improvável, pequeno, de lá saiu não somente o Salvador de Nazaré, não somente o Salvador de Jerusalém, não somente o Salvador de Israel, mas o Salvador de toda a humanidade. É nosso Senhor Jesus. Deus, Ele trabalha com o improvável para louvor da sua glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.